Olá e bem-vindos de volta ao canal do Central Comics. O meu nome é Hugo Jesus e estas são as minhas mais recentes leituras. Palavra de Jesus. Uma rubrica de banda desenhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. Depois desta devia ser a parte 2 do vídeo anterior. Isto deveria ser as minhas mais recentes leituras 16, parte 2, mas pronto, será uma parte 17. Vamos lá ver quantos livros agora que eu consigo encaixar aqui neste vídeo. Eu já voltei de férias, por isso tenho mais tempo para programar um vídeo um bocadinho maior do que o anterior. Que, apesar de tudo, tem sempre bom material e já sabem que não percam o vídeo anterior, caso não viram, mas este aqui ainda será melhor, sempre que é um próximo é sempre o melhor. Seja como for, vamos então começar com os livros. Desta vez vamos começar com BD americana e eu queria trazer um livro aqui, um cómic que eu adquiri numa versão espanhola, porque não existe neste formato na versão norte-americana. Estou a falar deste Nightwing, é o Nightwing 10 espanhol da SCC Ediciones, que corresponde ao Nightwing 87 norte-americano que eu tenho aqui, e esta revista aqui, o número 87 do Nightwing, portanto a versão americana, foi cedida gentilmente por meu colega José Hamilton, a quem agradeço, para podermos comparar as duas edições. Quem nos segue no Instagram podendo ver o Reels que eu fiz, eu mostrei-me como é que é este cómic. Este cómic foi projetado para ter só uma vinheta, portanto uma página, uma vinheta. A história toda passa só apenas num quadradinho muito comprido. Foi uma ideia do desenhador Bruno Redondo, que foi depois melhorada até pelo Tom Taylor, que deu outra ideia. Ele explica aqui num prefácio, também um prefácio que está só apenas na edição espanhola, não está na edição norte-americana. Ele explica que teve essa ideia de fazer uma história contínua, como se fosse apenas só uma vinheta. E este cómic alarga-se pelas 20 páginas ou 22 páginas, alarga-se assim, como se fosse um leque, um acordeão, como vocês querem chamar, um folo, e passa-se tudo através de uma só imagem, que vai percorrendo quase como um filme de animação, aliás, mais parecido até com um jogo de plataformas 2D. Muito engraçada a ideia, muito giro. E quando vi isto no Instagram, na página oficial da SCC Ediciones, eu quis logo ter. E foi um bocado complicado eu obter este livro. Contactei algumas editoras não, a editora, ela não manda para Portugal, apesar de ter uma loja online. Contactei algumas lojas espanholas de cómics, o livro estava esgotado, o cómic estava esgotado. Finalmente, e através do Ângelo, que já esteve aqui a falar comigo até aqui no vídeo anterior, finalmente ele encontrou isto na FNAC Espanhola, no Marketplace da FNAC Espanhola, e eu tive que me registrar na FNAC Espanhola para mandar vir isto, mas valeu a pena. O valor é de 8,95, a edição americana, só para comparar, pode ver, é um cómic normal, ele vai abrindo normalmente com páginas normais, páginas duplas, e custa 3,99 o preço normal de um cómic desta dimensão. De reparar que quem me cedeu até este cómic, ele nem tinha reparado que todas as páginas tinham seguimento umas para as outras, ou seja, pensava que eram duas spread pages, ou double spread pages, e pensava que era só assim e que depois podia não ter continuação de umas para as outras, mas a verdade é que tem. Quem não viu o vídeo, por favor, vá ao Instagram, está lá na nossa página, nos Reels, e vai ver como é que este funciona. A história é muito simples, basta eles raptam o cão do Nightwing, do Dick Grayson, e ele vai tentar salvar o cão. Não é nada original, é um bocadinho quase como o John Wick, mas é uma história que não podia ser muito complexa. A história tem que se passar tudo num plano, passa-se numa parte da cidade, ele entra dentro de edifícios, sai de fora de edifícios, acaba por andar a porrada, aparece a Batgirl que o ajuda na sua banda. Portanto, a história não podia ser muito complicada, muito complexa, e portanto, obviamente, não estava à espera nada disso. Eu estava à espera de um exercício enorme que é para o desenhador, para o artista, e também para, obviamente, para o argumentista, de fazer uma história que conseguisse ser contada através de uma longa
longa vinheta, este aqui, 3, 4 metros de comprimento, e é muito interessante ver esse exercício de arte sequencial que eles colocaram aqui, e por isso eu tinha que ter, e gostei muito desta edição, e vou guardá-la com muito carinho. Depois trago aqui 3 livros da coleção CCM, que eu costumo chamar CCM, é a coleção clássica Marvel, que está a sair com o Correio da Manhã e com a Sábado e não sei o quê, portanto é uma coleção da Lupa com a Panini, e portanto está a sair estes livros que vocês já conhecem bem, já fiz aqui muita divulgação também aqui no Central Comics, tanto no site, tanto como no canal, e tenho aqui então o Quarteto Fantástico, o segundo volume, o Homem-Aranha também é o segundo volume, e finalmente, e aqui também, são dos mais antigos, que é o número 3, ele já vai no número 15 ou 16, quando isto for para o ar nem sei que número é que isto vai, mas depois vai para aí para o 15 ou 16, está no número 3 ainda, mas é o primeiro dos X-Men. Vou começar mesmo aqui pelos X-Men, que talvez seja a pior das 3. Notava-se que no início os X-Men não eram a melhor equipa, ou não eram os melhores heróis da Marvel. Esse boom que os X-Men tiveram foi mais para a frente, não foi logo no início, penso eu. E nota-se que ainda estavam aqui a afinar muito as personagens. Aparece aqui um professor Xavier muito duro, muito rude. Aliás, toda esta fase da Marvel são todos muito duros, só qualquer motivo são para andar à porrada, são muito ásperos a falar uns para os outros, são muito não sei, se calhar é uma parte da linguagem que se usava naquela altura, que vem dos policiais, daqueles do crime noir e dos policiais dos anos 50, anos 40 e 50, e eu acho que ainda se transpõe aqui nestes cómics, tanto nestes como nos outros, já vou falar um bocadinho dos outros, mas aqui nos X-Men também nota-se isso, um professor Xavier duríssimo, ali a roçar já assim um bocadinho até, não digo mal educado, mas assim um bocadinho antipático, pelo menos, com os seus alunos. E também de notar que a Jean Grey, eu não sabia disso, eu nunca tinha lido as origens, a Jean Grey não está na formação inicial. A formação inicial é só 4 rapazes que aparecem aqui, que é o Anjo, o Fera, o Ciclopes e o Homem de Gelo, e a Jean Grey aparece depois. E nota-se que o Stan Lee, e também são coisas de época, tanto aqui, tanto como no Quarteto Fantástico, não explora muito os poderes dos heróis femininos, aliás, porque a Jean Grey e a Sue Storm são dos heróis, eu não digo das heroínas, mas são dos heróis mesmo no global da Marvel, são dos heróis mais poderosos que existem, portanto elas têm uns poderes incríveis e que são muito mal explorados aqui nestas revistas, nestes livros. Portanto, confesso que este até foi o que me custou mais a ler. Eu vou continuar a fazer a coleção, eu só faço a coleção destes 3 títulos, mas vou fazer o resto dos X-Men, que são mais quantos? São mais 3 volumes, são só 4 volumes que vai haver daqui, eu vou fazê-los a todos e depois irei falar aqui também um bocadinho dos outros. Seguimos então para o volume 10, que é este Homem-Aranha, o segundo do Homem-Aranha, onde já vemos o Peter Parker a começar a ficar mais espigadote, já começa a provocar um bocadinho também o Flash Thompson, já não é aquele inocentezinho, ou seja, demorou 5, 6 cómics, eu não sabia, só tinha lido mesmo o primeiro TPB já há uns tempos, eu não conhecia já a partir do 6, acho eu, do 6 ou 10, e eu nunca tinha lido estes. E não sabia que ele tão cedo que se ia já ficar um bocadinho mais desenvolto a personagem da Peter Parker e até um bocadinho provocador para o Flash. O Flash afinal não é aquele bully que toda a gente pensava, ou que eu pensava neste caso, não é que toda a gente, mas que eu pensava que era, porque depois o Peter também começa a vingar-se nele e mandar bocas e etc. Portanto ele acaba por se vingar, ou seja, ele sente-se poderoso como Homem-Aranha, com os poderes que recebe, e portanto ele começa a sair da casca, como se costuma dizer. A história começa aqui com a origem do Lagarto. Eu nem sabia que o Lagarto nem era sequer uma personagem, o Kurt Connors, que não estava em Nova York. Ele está na Flórida e o Peter vai ter que ir à Flórida para se defrontar com o Lagarto. Eu nem sabia disso e portanto foi bastante interessante até nesse ponto de vista, e até uma história bastante engraçada com muito humor, com o Peter a dizer umas piadas engraçadas, e eu gostei muito até deste início, eu gostei bastante. E já sabem que para estas coleções é preciso ter a cabeça e saber que vai apanhar muito texto, vai apanhar uma linguagem que já não se usa. Eu já disse isso antes, já clarifiquei isso, algumas pessoas também já me disseram, realmente tu tens razão,
Nunca tinha pensado nesse aspecto. O texto lê-se, eu às vezes até salto algum texto, porque o texto é demasiado, é muito descritivo, eu às vezes passo algum texto, não quando eles estão a lutar, porque tem as piadas do Peter e eu quero apanhá-las, mas em algumas partes, em alguns caixas de texto, e tudo dá para avançar e dá para perceber muito bem a história, porque o Steve Ditko e o Jack Kirby conseguem fazer até uma ótima arte sequencial e perceber muito bem o que é que está a acontecer, e portanto, mesmo que a gente não leia um ou outro balão ou caixa de texto, consegue perceber perfeitamente a história. Portanto, voltando outra vez aqui à história. Depois passa para uma história com o Abutre, que eu acho assim um bocadinho mais fraca que as outras, ou pelo menos que a anterior. É o regresso desta personagem a pedido dos leitores, etc, etc. Portanto, isto na altura ele funcionava muito com o correio de leitores, que os leitores pediam para que fosse feito. E aquilo não sei quanto é que seria de antecedência a fazer os livros ou os cómics por mensais, do momento em que recebiam as cartas, mas notava-se muito isso, e vou falar nisso até do Fantastic Four, porque tem lá duas situações que foram muito importantes, as cartas dos leitores, mas aqui diz a pedido de leitores, não sei se será ou não, o Abutre voltou e pronto, eu acho que foi uma história assim um bocadinho mais fraca. Outra situação gira que eu não sabia é que eu pensava que a relação do Peter com a Betty Brant seria uma coisa mais platónica, mas não, eles foram mesmo um casal, não se vê, pelo menos até ao número 10 não se vê beijos, mas eles foram mesmo um casal, estão de braço dados, estão de abraçados, fazem companhia um ao outro, foram mesmo um casal, não era tão aquela namorada platónica como eu pensava que era, e como se calhar cómics mais recentes às vezes querem dizer, se calhar porque é uma relação que durou muito menos que, por exemplo, a Gwen Stacy e ainda menos com a Mary Jane, mas foi uma relação normal de namorados, e eu achei também alguma piada com isso. Olha, relativamente a ele fazer frente ao Flash Thompson, cá está eles foram fazer uma luta de boxe, portanto, não sei quem é que teve a ideia, se já foi o Peter que quis ir lutar com o Flash, foi o Flash que o desafiou e ele aceitou. Portanto, ele não teve pena nenhuma e lhe dá um grande abanano e ele fica todo atordoado. Isto é o número 12, salvo erro. Não, número 8, peço desculpa. É número 12. Número 8 ele já estava a fazer frente assim ao Flash Thompson. E nesta história, como podem ver, é que é um bocadinho, lá está, é a coisa dos tempos. Lutam contra um robô que está muito ultrapassado, e este tipo de design, este tipo de coisas, é uma história que não envelheceu muito bem. Lê-se porque, pronto, nós percebemos que foi escrita em 1961, etc. Temos que perceber isso, mas ela está muito datada, esta história. E depois temos aqui a primeira, eu acho que é a primeira história que ele que faz com o Tocha que fica amigo dele, mas aqui eles também fazem aqueles arrujos de eu sou melhor que tu és, eu sou melhor que tu, não sei o quê e tal. E tem a primeira história com o Tocha, acho que é uma história curta, de 6 páginas por aí, e depois ele tenta lutar contra o quarteto e tudo, obviamente que não tem hipótese contra o quarteto todo, mas pronto. Seguindo-se a origem do Electro, mais um vilão clássico do Homem-Aranha, numa história onde o Electro ganha os poderes e explica como é que ganha os poderes através de um flashback. E ele vai lutar contra o Electro. Não se esqueçam que aqui nessas alturas não havia aquelas sagas de 6 números, 5 números, 10 números. Pronto. Cada cómic é basicamente uma história, obviamente que tem um ponto de continuação, mas são arcos fechados a cada 20 páginas. E parece tudo muito condensado, mas que também tem muito texto, tem muito escritivo, tem muito condensado em 20 páginas contar uma história que se calhar agora pegavam nisto autores com esta mesma ideia, fazem sagas ou histórias de 6 cómics de 120 páginas e com a mesma ideia que o Stan Lee tinha para fazer em 20. Portanto, também é preciso ter em conta isso. E por fim, depois temos aqui os Executores, a última história deste livro, que gostei bem mais até do que o primeiro. Eu acho que a personagem do Peter começa a desenvolver, o J. Jonah Jameson também foi muito desenvolvido e muito bem trabalhado aqui, está muito cómico. E eu até gostei bastante deste segundo volume. Já comecei a ler o terceiro, mas ainda não posso trazer aqui. Se calhar até acabar este vídeo, até posso ter lido o terceiro volume, mas para já ainda não li. Então, aí para terminar aqui os CCMs, trago aqui o número 11, que é o Fantastic Four número 2.
E também aqui já se nota um desenvolvimento relativamente ao 1. Já parece muito mais ficção científica, muito mais aventura no espaço, alienígenas, coisas do género, e portanto nota-se aqui a vertente ficção científica a ficar cada vez mais densa no título do Quarteto Fantástico. Também temos 2 aventuras com o Namor e 2 com o Doutor Destino, se bem que uma delas, não sei se são as 2, mas pelo menos uma delas entram os 2. São os 2 que... Exato, é só numa. Só numa história entra o Namor e o Doutor Destino, e depois está aqui o Namor que faz lá o tal triângulo amoroso com a Sue, e a Sue começa a ficar caidinha por ele. Aliás, aqui não há muito bem ainda a noção que a Sue e o Reed são um casal, ainda não são muito bem um casal, e a Sue anda caidinha pelo Namor e tenta defendê-lo. Ele não é um vilão, ele até é uma pessoa que pronto, está a defender o seu reino, não sei o quê, mas ele não é uma pessoa má, e tenham cuidado com isso, pronto. Cá está páginas com o Namor e com o Doutor Destino. Mas é aquela coisa, o Coisa também é super agressivo com toda a gente, com o Reed, zanga-se com o Reed, zanga-se com o Tocha Humana. Bem, enfim, um bocadinho exagerado este tipo de sentimentos que à flor da pele mesmo de todas as personagens, e em especial aqui do Coisa. É aqui também, numa destas histórias, que é explicado porque é que as roupas deles, tanto no caso da Sue, desaparecem quando fica invisível, no caso do Tocha Humana não arde, no caso do Senhor Fantástico estica, porque alguém criticou isso numa carta de leitores, e voltando até um bocadinho ao passado, alguém criticou isso na carta das cartas de leitores, e então, mas eles só têm aqueles poderes, mas a roupa não pode ter aqueles poderes. E foi aqui que o Stan Lee lembrou-se e respondeu através de banda desenhada. O curioso até que foi uma carta, eu vou ver se encontro aqui, foi uma carta de um fã que estava no hospital, e depois ele vai lá e responde, e explica-lhe, vai ao hospital e explica-lhe mesmo isso. Se não encontrar também não faz mal, e eu explico aqui a vocês. Que é a questão das moléculas instáveis, ou seja, a roupa deles é através de uma invenção do Reed, que são umas moléculas instáveis que se comportam exatamente como a sua pele. Portanto, por isso é que conseguem se transformar, não estragar a roupa, e quando se transformam e quando usam os seus poderes. Mais à frente, esta não sei, eu não tenho a certeza se é ou não foi através de alguma crítica de algum leitor. Eles ficam sem dinheiro, aqui uma história mais para frente, eu acho que não sei se é a última até, ou a penúltima, que é aqui, excelente capa para mim, excelente capa, esta aqui é o número 9, é a penúltima história deste livro, e o quarteto fica sem dinheiro, fica na bancarrota, é expulso do Baxter Building, não é bem expulso, mas pronto. Eles ficam sem dinheiro, ficam na bancarrota, e eles têm que arranjar uma forma de voltar a ganhar dinheiro para poder manter a vida, porque eles não têm uma vida dupla, eles são assumidamente o Quarteto Fantástico, e portanto eles têm que arranjar dinheiro de alguma forma. Eu não sei se foi uma crítica de um leitor da altura, numa carta de leitores. Aqui não explica, e nunca ouvi o Stan Lee também a dizer isto, enquanto das moléculas estáveis eu ouvi numa entrevista essa situação aqui, não sei, mas parece mesmo que alguém disse, então como é que eles vivem, o que é que vivem de quê? Não podem viver do ar, não é? Eles também não recebem dinheiro por salvar as pessoas, os monstros que aparecem debaixo da terra, de toupeira, etc. Portanto, eu não sei se foi isso, possivelmente sim, mas aqui então é explicado. Eles ficam sem dinheiro, e o dinheiro que eles ganhavam eram de patentes das invenções do Reed, que eu acho que ainda é uma que é a principal fonte de riqueza da família nos dias de hoje. Ou seja, ele faz invenções, cria invenções, vende as patentes e recebe o dinheiro das patentes. Aqui eles, eu tenho a explicação, mesmo com as minhas invenções eu não consegui juntar dinheiro suficiente para os gastos que tivemos, e acabam por ficar sem dinheiro. Aqui, sendo que depois o Namor arranja uma maneira de os contratar para fazer um suposto filme, era para os eliminar, para que eles desaparecessem, mas eles contratam para um filme, dá X dinheiro e vão fazer umas filmagens, e a ideia é eliminar o Quarteto Fantástico. Não consegue, mas mesmo assim eles recebem o tal dinheiro e conseguem então salvar-se assim da bancarrota. Também, lá está, começa aqui a desenvolver os personagens, e eu achei bastante interessante este volume.
E para falar de uma coisa completamente diferente agora, chegou aos escritórios do Central Comics uma banda desenhada moçambicana, um projeto de Moçambique chamado Os Informais. É esta revista, esta é a única revista que ainda saiu, isto já é do ano passado, mas é a única revista que saiu de um conjunto de várias que vai sair, mas estão prontos para sair já a versão 2, o número 2 e o número 3, em versão digital e depois em versão papel. Esta conta aqui é uma versão papel, ela custa 400 meticais, que é a moeda moçambicana, que ela fica mais ou menos por 6,20€ no nosso dinheiro. É um tipo de papel jornal e eu penso que ela deve estar bem adaptada para a realidade moçambicana, para um país que não tem assim muitas bases e muitos hábitos de leitura de banda desenhada. E chegamos até aqui e eu sei que isto é uma banda desenhada que vai querer ser exportada para outros países, para outros PALOP, para o Brasil, para Portugal. Fui contactado pela equipa criativa, aliás, vocês podem ver, eu vou deixar aqui no rodapé o contacto para poderem também, se quiserem, adquirir um exemplar destes. Enquanto não chega a Portugal, pelo menos esperemos que alguma editora portuguesa ou que consigam fazer através de alguma parceria de distribuição em Portugal. Vou-vos deixar aqui para o anima.co.mz, é o estúdio de criação, isto é uma grande equipa que faz esta banda desenhada, e passa-se num futuro apocalíptico, pós-apocalíptico, mais ou menos, em Maputo, em 2084, e passa-se num contraste que existe entre os ricos e os pobres, e depois há uma equipa de informais que vão lutar contra isso, uma espécie de resistência para poder equilibrar as coisas e tentar resolver a situação que está um bocadinho complicada. Portanto, esta equipa é uma equipa de trabalhadores informais que vão lutar pelos direitos do povo, numa espécie de governo totalitarista, numa espécie de ditadura, e eles vão tentar derrubar esse governo que está no poder e que tanto está a fazer mal à sociedade moçambicana. A arte é maravilhosa, tem aqui um misto de Katsuhiro Otomo, com um bocadinho até do nosso português Filipe Andrade, com uns toques também de banda desenhada europeia, mangá, de cómics americanos, aqui uma mistura muito, muito gira, as cores muito bem feitas, podem ver aqui também mais algumas páginas que podem apreciar. E eu espero muito que esta banda desenhada singre também no panorama dos países de língua oficial portuguesa. Seria muito interessante, um intercâmbio, espero que haja um intercâmbio mesmo até com Moçambique, e que alguma editora pegue nisto. Eu estou a tentar ajudá-los neste momento, mas se quiserem já adquirir isto, eles mandam para Portugal, é só contactar. Vou deixar aqui na descrição então os contactos para poderem pedir esta revista. E já sabem também que poderão saber, se calhar, a possibilidade de também poder comprar em digital, se não quiserem receber em papel. E é muito bonito, eu acho que está muito bem feita e eu espero muito sucesso também para esta equipe. De Moçambique vamos para o Japão e agora trago aqui um mangá, o Na Prisão, já li há muito, muito tempo, já li há uns 3 meses, agora é que eu trago. Infelizmente, mais uma vez, é complicado estar aqui mensalmente ou quinzenalmente a falar das minhas leituras e eu peço desculpa também às editoras, neste caso à Sendai, mas estão cá, Na Prisão. A Prisão é um livro único, pode ser livro, como todos os livros da Sendai, pode ser não tem mais volumes, isto é um livro único e é talvez o meu favorito de todos os que já lançaram. Isto é um livro mais ou menos biográfico ou autobiográfico de uma particular tempo de vida do nosso autor, que é o Kazuichi Hanawa, assim, deve ser assim, peço desculpa, eu se com os nomes japoneses sou muito fraquinho, mas ele tem um gosto por réplicas de armas e tinha uma grande coleção de réplicas de armas. Alguém deve ter dito que ele teria armas em casa, chegou lá a polícia e acabou por o prender. E ele depois vai contar então vários episódios da cadeia no sítio onde ele esteve preso, que é muito particular. Isto eu nunca estive na cadeia, mas parece ser, por aquilo que vejo em filmes e em séries ocidentais, é muito, muito diferente daquilo que estamos habituados
de ver nas prisões ocidentais. Tem aqui partes hilariantes, tem partes bem mais sérias. Ela é constituída por pequenos episódios, portanto é um livro que tem algum texto, tem partes muito descritivas até, partes de comidas e partes de outras coisas que até faz um bocado de descrição a mais, a meu ver, e já algumas coisas até avancei, que são demasiado, portanto tem bastante texto, mas é uma leitura que pode ser feita durante muito tempo, porque cada episódio, ou seja, cada capítulo, os capítulos são relativamente curtos, são histórias independentes e, portanto, não precisamos seguir e ler tudo seguido para perceber a história, porque não há uma história propriamente contínua. Então ele vai contando algumas dos episódios, algumas das características daquela cadeia, pronto, eu acho que é delicioso ver aquilo tudo, porque é tão diferente, mas tão diferente daquilo que estávamos à espera de uma cadeia, que acaba por ser mesmo delicioso essa leitura. Este aqui é o meu capítulo favorito, chama-se A Barreira do Com Licença. Eles estão numa oficina a trabalhar e para qualquer coisa que precisam, para ir à casa de banho, para se levantar, para quase virar-se para o lado, têm de pedir com licença. E é hilariante, este episódio é completamente hilariante bem, eu ri, mas ri às gargalhadas mesmo sozinho em casa na cama, quando estava a ler, e ri bastante com isto. É mais uma sugestão da Sendai, e muito, muito agradável, uma leitura muito, muito boa. Depois de Moçambique e Japão, vamos passar para Portugal. Trago aqui também o Dante, o último livro de Luís Louro. Já muito se falou deste livro, quase todos os blogs, sites da especialidade, já falaram sobre este livro, já deram a sua opinião. Mais uma vez estou um bocadinho atrasado e peço desculpa também à Ala dos Livros e ao Luís Louro por esta demora na minha análise. Dante é um livro que é baseado muito, muito livremente na Divina Comédia e trata-se de um menino que, durante a Segunda Guerra Mundial, acaba por entrar dentro de uma floresta mágica, cheia de gnomos, monstros, fadas, etc. Portanto, é nesse ambiente que é feito este livro. Graficamente é soberbo, embora tenha aqui uns detalhes que eu não sou grande apreciador, que é uma técnica de colorização que uma antiga, aliás, eu conhecia essa técnica através de uma editora norte-americana fundada por Pat Lee em 1996, chamava-se Dreamwave, e lançou entre muitas séries, tinha na altura o selo dos Transformers, mas tinha uma série que eu li que era o Dark Minds, e eles tinham este tipo de colorização, que é colocar as sombras das folhas nas caras e nas personagens aqui. Podem ver aqui, por exemplo, na testa e nos olhos à volta do Dante, e pronto, e isto está recheado desse tipo de técnica, está aqui outra vez, nesta personagem, e eu não sou muito fã disto, acho que atrapalha, não traz nada, a não ser a dizer que ok, eu sei fazer isto, eu sei fazer aqui umas coisas porreiras, mas isto já foi utilizado há mais de 20 anos pela Dreamwave, não traz nada de novo e para mim só atrapalha a imagem. Isto parece estar com uma doença, por exemplo, não parece que... As olho para isto e vejo aqui umas manchas, parece que as manchas são na cara e não propriamente sombras de folhas. Eu particularmente não gostei desta nova técnica usada pelo Luís Louro. De resto, soberbo a nível de colorização, desenho. É um livro muito, muito bonito, muito belo. O tema em si é que já não é tanto do meu agrado, mas isso é um problema meu, não é um problema do livro, que eu acho que o livro está muito bem feito, tem uma história bem interessante, acho que desenvolve pouco, mas pronto, mas está interessante. Mas eu é que não sou grande, apesar de ter participado no livro Fadas Láureas, e eu agradeci muito, obviamente, o convite do Luís Louro para escrever uma história para esse seu livro, que também tem este tema feérico, mas não é um tema que eu gosto muito de ler. A fantasia não é a minha praia, não é aquilo que eu mais gosto de ler e de ver, portanto não é a minha leitura favorita para se quiser mesmo escolher de ver. Mas isso é um problema meu, não é um problema do escritor, do argumentista, que é o desenhador, que é o Luís Louro, não é um problema dos outros leitores, é apenas um problema meu, não é um tema que eu aprecio muito,
mas é uma leitura que ficou, que é agradável e pronto, e passa sempre por talvez um dos melhores livros também de Luís Louro nesse aspecto. Continua a não ser o meu favorito porque existem outros que possa gostar mais e devido aos seus temas, mas eu acho que como livro, como objeto e como arte, é talvez o melhor trabalho de Luís Louro. E agora de Portugal vamos para a Áustria. Trago também mais um livro que já li há algum tempo, Mozart. São 2 livros num só, compilam os 2 livros que saíram em França. Isto basicamente é um ratinho, que é uma espécie de Mozart que vive no piano do Salieri. Para quem conhece um bocadinho da história também do Amadeus Mozart, sabe que tinha um outro compositor que nunca foi tão talentoso quanto o genial Mozart, que é o Salieri. Ele aqui é representado por um lobo e, obviamente, também cá está representando também um bocadinho do que aconteceu na realidade. Sofre ciúmes do pequeno ratinho, sofre ciúmes do Mozart, tenta fingir que a música de Mozart era a música dele, etc. Pronto, e eu acho isto que está passado até bastante bem para um tema que eu nem sabia disso, mas o livro é infantil-juvenil, apesar de ter esta ilustração que provavelmente será um desperdício para as crianças mais pequeninas, que não vão dar tanto valor, mas de certeza que os pais vão dar valor a esta arte, que é maravilhosa. Eu vou tentar encontrar aqui só esta página. E não sei quanto tempo é que o autor terá demorado para fazer esta prancha. Eu já mostrei aqui também num outro vídeo, portanto, aqui o Mozart. Eu não vou estar a dizer muito mais, mas foi uma leitura bastante agradável. Peca um bocadinho, para mim, peca um bocadinho por ser assim demasiado infantil, demasiado simples, mas eu acho que isto é um livro para toda a família e é um livro para os pais guardarem e darem aos seus filhos, às suas crianças. Também vai ser um ótimo presente. A segunda história passa-se em Veneza e é independente da primeira, portanto são 2 histórias independentes e eu acho que é mais um belo livro de arte de autor e que merece mesmo os parabéns por esta edição. E antes de passar ao último livro, recordo que podem e devem passar no Central Comics, porque temos também lá análises completamente inéditas de livros que eu não falo aqui, como por exemplo o Mergulho, o Kagaster, o Stray Dog, o Desastre do Palhaço, o Perigoso Pacifista. Estas são algumas das últimas análises que só está por escrito e no nosso site em centralcomics.com. Não se esqueçam também de deixar o vosso gosto neste vídeo e deixar os vossos comentários se vocês já leram algum destes livros, se vão ler, o que é que vocês acharam. Portanto, eu gosto muito também de saber todas as vossas opiniões, obviamente. Para terminar, então, trago este O Pele de Homem, dos franceses Hubert e o Zanzan. Não sei se é assim que se lê o nome se pronuncia o nome deste autor, Zanzan, mas é assim curioso o nome. Mas deixa para o último, para mim, se calhar o melhor deste grupo que está aqui, um dos melhores do ano para mim. Gostei muito, muito deste livro. Muito resumidamente, isto é uma história que se passa na Itália renascentista, onde há uma família cujas mulheres têm acesso a uma pele de homem, uma pele falsa, que se vestem e que se podem andar vestidas e serem mesmo confundidas como um homem. E assim a nossa jovem protagonista acaba por vestir essa pele de homem, infiltrar-se no mundo dos homens, vai conhecer melhor o seu noivo, o seu futuro noivo ou o seu futuro marido, que é um casamento arranjado, e vai descobrir algumas coisas que não conhecia até então, como o caso de amor entre homens, porque o seu marido acaba por descobrir que ele é homossexual e que frequenta lá um bar para gays e nesta altura não havia transgénero, mas para travestis, para transformistas, e portanto vai haver aqui quase um trio amoroso, não acabando por ser um trio porque ela acaba por se envolver sexualmente com o seu marido, mas vestido na pele desse homem, que chama-se Lorenzo, é o nome dessa pele. E este livro traz muitas referências às minorias. Para já também uma das questões que fala aqui bastante é a parte do empoderamento da mulher, dos direitos da mulher, e isso é muito visível também logo no início, que temos uma personalidade muito forte da nossa protagonista.
Depois, ela ao vestir-se também como um homem, não é uma mulher, não acaba por ser um homem, acaba por ser quase um não binário, uma pessoa não binária, e portanto, mais um ponto interessante. E depois fala muito, explora muito também a homossexualidade, mas basicamente é uma história de amor, um amor impossível entre o seu marido e a sua mulher, mas vestida de homem, que ele não sabe que é a sua mulher, que é a sua futura mulher, e acaba por se casar até neste livro. E isto das minorias, das questões sexuais, das questões de género, raciais, está muito na moda ultimamente, e eu sou muito, muito crítico aqui no canal. Tenho sido muito crítico quando a maior parte destas novas, desta tendência que tem acontecido, que é martelar nos guiões pré-feitos algo que para invocar, portanto, a comunidade LGBTQ+, ou a parte racial, etc. Portanto, quase como picar o ponto. Isto é quase como picar o ponto. Ou seja, tens uma história normal e depois tens ali 2 ou 3 páginas, no caso de uma banda desenhada, ou ali 2 ou 3 minutos no caso de um filme ou de uma série, onde aparece uma personagem LGBTQ+, diz umas coisas e sai de cena. Pronto, isso, e fora de contexto, isso acontece com muita frequência, tem acontecido já até nos últimos filmes da Marvel. Estou-me aqui a lembrar do filme do Thor, que até já falei aqui, também num outro espaço aqui, num outro vídeo, e pronto, e eu acho que isso é completamente absurdo, não faz sentido nenhum, não vai mudar mentalidades. Por exemplo, e vamos voltar aqui um bocadinho ao passado, eu já mostrei este cómic aqui, e não referi na altura essa parte, porque queria falar agora, nesta parte mesmo com a... Agora é que está direito. Estava ao contrário, acaba. E tem aqui uma parte que, pronto, para agradar as minorias e com a bandeira LGBTQ+, que é esta... Não é aqui, é esta parte aqui, onde aparece um casal gay cá em cima e a bandeira LGBTQ+, numa história, lá está, é só mesmo para aparecer, porque isto não vai mudar nada. Uma pessoa que tenha preconceitos contra este género de coisa não vai mudar de opinião só por aparecer a bandeira. Um casal gay numa varanda e a bandeira não vai mudar de opinião. E isto aqui que está é só para marcar o ponto, para dizer que tem, pronto. Ok, temos aqui alguma coisa que indica, mas não vai mudar nada. As pessoas que já respeitam isso continuam a respeitar, e aquelas que não vão respeitar continuam a não respeitar, não vão mudar mentalidades. Livros como A Pele de Homem, sim, é um livro belíssimo, é uma história de amor incrível. Apesar deste desenho mais abonecado, que eu gosto muito, atenção, mas apesar deste desenho abonecado, não é um tema para crianças, não é uma banda desenhada para crianças, longe disso, e fala de assuntos muito sérios e com uma narrativa brutal, muito, muito interessante. Para mim, eu adorei, posso dizer que adorei mesmo. Era daqueles livros que eu vou para a noite às 2 da manhã para a cama ler, geralmente leio 10 páginas e para um e para o lado. Este aqui impedia-me de adormecer, era fazer ao contrário, ou seja, despertava-me ainda mais, porque a emoção era tanta em ler que acabava por me despertar mais, e tinha que obrigar-me, porque eu tinha que acordar cedo da manhã, tenho que me obrigar mesmo a pôr o livro de lado, porque não me apetecia e não ganhava o sono. E portanto, olha, fica aqui uma sugestão incrível da Seita, e os meus parabéns para quem escolheu este livro para ser lançado em Portugal. Fico muito feliz e espero que também que tenham a oportunidade de ler e que gostem também deste livro. Portanto, fico por aqui. Já li mais alguns livros que eu espero agora fazer um próximo, as minhas mais recentes leituras. Hoje fico por aqui. Já sabem, visitem o nosso site, sigam nas nossas redes sociais, procurem todo lado, e está tudo dito.